Hoje eu quero falar de um tema que foi muito discutido no passado e que na presente data, isto é, na atualidade, ele é muito pouco discutido em congresso de psiquiatria e em congresso de medicina em geral. Eu quero falar da medicina psicossomática e das doenças psicossomáticas. A expressão psicossomática, ou seja, a expressão medicina psicossomática, não é bem uma especialidade médica, mas muito mais uma filosofia, uma concepção abrangente de medicina, uma atitude que todo profissional de saúde deve ter com relação à pessoa do doente, seja ela mental ou físico. Pois o paciente não pode ser visto apenas dentro de um critério de medicina onde a doença está localizada apenas no órgão. A doença tem que ser concebida dentro de uma concepção biopsicossocial, pois quando o indivíduo adoece no seu corpo, adoece na sua mente e na sua vida de relação. A medicina psicossomática tem o seu embasamento teórico na psicanálise. A psicanálise forneceu para a medicina psicossomática todo o embasamento teórico. A medicina psicossomática visa resgatar a medicina praticada na Grécia Antiga pela escola de Kos. É uma medicina integral que chegou até nós através dos médicos de família de saudosa memória. Na Grécia Antiga existiam duas escolas médicas que se tornaram famosas. A escola de Kos, onde os pacientes eram estudados de uma forma integral, dentro de uma visão biopsicossocial, isto é, o doente era estudado no seu corpo, na sua mente e na sua vida de relação. E, enquanto na escola de Quenido, uma escola médica também famosa, o doente era estudado como se faz hoje, através das especialidades médicas. O doente hoje é estudado de uma forma compartimentada, tentando se localizar a doença, seja no órgão doente, seja no sistema doente. Então, essa medicina integral, com a visão biopsicossocial, é chamada de medicina psicossomática, onde as doenças são estudadas de uma forma tal em que o componente psicológico, o fator psicológico tem muita importância, pois se sabe que existe uma relação muito estreita entre a mente e o corpo. A medicina psicossomática estuda as inter-relações da mente com o corpo e vice-versa, e também a chamada relação médico-paciente, de fundamental importância para se estudar as doenças em geral. Medicina psicossomática, ela começou através de muitos pioneiros, como George Brodek, Smith L. Schleiff, este considerado o pai da medicina psicossomática, mas ela veio a se incrementar, primordialmente, a partir de 1939, quando foi fundada a Associação Americana de Medicina Psicossomática. A Associação Americana de Medicina Psicossomática reuniu a corrente médica com Duba, Cannon e a corrente psicanalítica, Franz Alexander e Dotcher, e muitos outros. Essa associação que foi criada de medicina psicossomática nos Estados Unidos visava estudar a relação médico-paciente, as relações entre o corpo e a mente e também as reações subjacentes aos estados de medo, raiva, fome e dor. No Brasil, esta medicina teve muitos pioneiros, como Danilo Perestrello, Francisco Eládio Capizano, José Mira de Paiva,
José Fernandes Pontes e muitos outros que se dedicaram ao estudo do doente dentro de uma concepção integradora, dentro de uma concepção biopsicossocial. Pois, o que se sabe, quando uma pessoa adoece, ela adoece de uma forma total. Se o indivíduo tem uma doença, tem uma úlcera ou mesmo um câncer de estômago, ou uma doença como a retocolite ulcerativa, ele adoece de uma forma global. Adoece no corpo, na mente e na sua vida de relação. De forma que o estudo das chamadas doenças psicossomáticas é um estudo fundamental para se compreender a pessoa do doente. Já existem algumas doenças que são consideradas como doença psicossomática, como a úlcera péptica do adenal, a asma brônquica, a hipertensão arterial benigna e muitas outras, como as colites nervosas. Nessas doenças, o enfoque psicológico é de fundamental importância, pois, ao se estudar essas patologias, essas doenças, e se debruçar na pessoa do doente, vai ver que muitos desses doentes adoecem por conflitos emocionais. Mas, infelizmente, os profissionais de saúde da atualidade, muitos médicos, psiquiatras, hoje em dia, não têm uma formação terapêutica. Muitos são excelentes médicos, excelentes psiquiatras até, medicam muito bem, mas não têm essa formação terapêutica. E quando um determinado paciente chega em seus consultórios, muitas vezes com uma depressão, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno bipolar do humor, o que é que eles fazem? A maioria apenas medica. Passa antidepressivo, tranquilizante ou estabilizador do humor. Mas muitos desses pacientes, eles estão doentes por problemas psicológicos, por problemas psíquicos, por problemas os mais variados. O corpo é muitas vezes um reflexo dos seus conflitos, dos seus problemas ou do seu estilo de vida. De forma que a concepção de medicina psicossomática não é ver apenas a doença, não é ver apenas o órgão lesado, o tecido lesado, mas ver a pessoa do doente. Pois a doença funciona como uma tortura, muitas vezes levando o indivíduo a abdicar dos seus projetos de vida, a abdicar dos seus planos, das suas relações, dos seus sentimentos, e que, se não estudarmos a pessoa do doente, muitas vezes não conseguimos recuperar o paciente. Eu tenho analisado e tenho visto muitos pacientes que me procuram, fazendo uso de uma quantidade muito grande, às vezes até de antidepressivo, de tranquilizante, e que muitos desses pacientes seriam beneficiados se fossem também compreendidos, fosse também estudado as pessoas desses pacientes, os seus conflitos emocionais. Pois muitas vezes são esses conflitos descarregados no corpo que provocam o chamado transtornos mentais ou transtornos físicos. Recentemente, em perícia médica, eu recebi uma criança, não digo uma criança, mas um adolescente, de 13 anos de idade, tomando uma dose de 40 mg de aripiprazol e 100 mg de risperidona. Doses que eu não uso nem em adulto. Eu não tenho nenhum paciente psiquiátrico adulto, mesmo psicótico, tomando essa dosagem de medicamento. O que é que eu concluo de tudo isso? É que esse paciente, por sinal um jovem, proveniente de um lar destruído,
morando numa casa de abrigo, que este paciente vive situações de muitos conflitos emocionais. Com certeza, se o profissional que o atendeu conversasse com ele, procurasse estudar a sua pessoa, procurasse estudar a sua família, procurasse estudar os seus conflitos, ele não precisaria dessa quantidade toda de medicamento. De forma que é preciso estudar, diagnosticar, não só a doença, mas também a pessoa do doente, e estudar a sua vida de relação. A psiquiatria, o psiquiatra tem o dever de também estudar a pessoa do doente. Ele não é apenas um médico que tem que prescrever medicamentos antidepressivos, tranquilizantes, ou outros medicamentos. Ele tem que estudar a pessoa do doente também. Mas muitos psiquiatras não têm formação terapêutica. E quando os pacientes chegam com determinados conflitos, eles simplesmente prescrevem medicamento. E quando o paciente demonstra que tem algum tipo de conflito, ele indica uma psicoterapia com o psicólogo. Por quê? Porque não tem formação terapêutica. Mas o paciente é do médico. O médico tem que ter essa visão integral do paciente, tem que se debruçar sobre o paciente, tentando compreender a pessoa do paciente e não apenas a doença. É importante também salientar que quando o médico não faz o bem, deve-se evitar que ele faça o mal. Apenas prescrever medicamento, sem estudar a pessoa do doente, não está fazendo bem a esse paciente, está lhe fazendo mal. Eu queria agradecer a todos vocês e chamar a atenção para a doença psicossomática e para a medicina psicossomática, essa medicina integradora, que visa não apenas a doença, mas também a pessoa do doente. E dizer de antemão que a sociedade, na atualidade, no mundo de hoje, está muito adoecida. O estilo de vida das pessoas está muito adoecido. As pessoas hoje em dia, no geral, estão muito doentes. As pessoas estão feias, tanto os homens como as mulheres. Por quê? Porque segue um estilo de vida adoecedor. As pessoas estão muito sedentárias, consumindo alimentos que engordam, consumindo medicamentos que também engordam. De forma que, para se tratar um doente mental com medicamento, é preciso ajudar este paciente a reestilizar o seu estilo de vida. Eu sempre bato nessa tecla. Quando meus pacientes me procuram com algum transtorno mental, eu digo, olha, você tem que também tomar o medicamento. O medicamento é apenas uma ajuda, mas não é a única ajuda. Você tem que tomar o medicamento, mas também mudar o seu estilo de vida. Você está adoecido por um estilo de vida adoecedor. De forma que a atividade física, mudança alimentar, mudança do estilo de vida, é de fundamental importância para o tratamento das doenças mentais na atualidade. Não é apenas o medicamento é apenas uma arma. Muito embora os medicamentos de hoje podem ser tomados ad infinitum. Muitos medicamentos de hoje não têm o efeito colateral que tinham os medicamentos da antiguidade. Mas as doenças psiquiátricas, quando não são acompanhadas de mudança de estilo de vida, elas se tornam doenças incapacitantes definitivamente. Eu mesmo pego muitos pacientes que vão para a perícia médica, na minha especialidade de psiquiatria,
já em benefício há mais de 10 anos. E muitos continuam incapacitados, porque durante o tratamento não fizeram mudança de estilo de vida, não foram orientados pelos seus médicos e se tornaram incapacitados definitivamente. Às vezes ficam 10 anos ou mais até, encostados, como se diz popularmente, e querem continuar encostados. Querem continuar recebendo benefícios porque estão incapacitados. Mas essa incapacidade, hoje em dia, com novos medicamentos, que mudança de estilo de vida, muitas doenças psiquiátricas não são mais doenças crônicas como antigamente. É isso que eu queria dizer hoje, chamar a atenção para as doenças psicossomáticas, que tenta ter uma visão integral da pessoa, do paciente, e chamar a atenção que muitas doenças podem ser solucionadas, muitos transtornos mentais e até muitas doenças físicas podem ser solucionadas através de mudança de estilo de vida, através de uma atividade física regular e através de uma alimentação também saudável. No próximo vídeo, eu pretendo traçar considerações ou discorrer sobre a chamada prevenção em psiquiatria. E por hoje é só e muito obrigado.